E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula estaremos falando para vocês um pouco sobre a função química orgânica das aminas. Estaremos discutindo sobre definição de amina, classificação das aminas e a sua nomenclatura. Não esqueçam de acessar o site www.quimusicando.com.br e também do canal Biochemic Show. Vamos lá? Então, gente, são substâncias orgânicas derivadas da amônia pela troca de um ou mais hidrogênios por igual número de grupos alquilas ou grupos arilas. Então, observe aí a amônia, né? Nós temos o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Então, nós temos retirando, pessoal, esses hidrogênios e colocando no lugar desses hidrogênios grupos alquilas ou arilas, nós teremos justamente uma função química orgânica conhecida como amina, tá? No plural, aminas. Então nós podemos retirar 2 hidrogênios, os 3 hidrogênios, ou então apenas um hidrogênio. Só lembrando a vocês que os grupos alquilas são grupos metil, etil, propil, etc. E os arilas são os grupos aromáticos. Ok? Vamos ver agora, pessoal, mais uma observação. A classificação das aminas é de acordo, por exemplo, com a quantidade de grupos ligados ao átomo de nitrogênio. Nós temos então a amina primária, é aquela amina que possui apenas um grupo orgânico ligado ao nitrogênio. Observe aí o exemplo, tá bom? Uma amina secundária é aquela amina que apresenta 2 grupos orgânicos ligados ao átomo de nitrogênio. Esses grupos podem ser grupos iguais ou diferentes. Uma amina terciária, pessoal, é aquela amina que apresenta 3 grupos orgânicos ligados ao átomo de nitrogênio. Mais uma vez, os grupos podem ser iguais ou diferentes entre si. Tá certo? Mais uma vez, lembrando que os grupos podem ser grupos alquilas, grupos arilas. A nomenclatura oficial, pessoal, recomendada pela IUPAC é o seguinte: nós temos que contar quantos grupos orgânicos estão ligados ao nitrogênio, colocar seus nomes em ordem alfabética, seguido da palavra amina, que pode ou não ser separado por hífen. Se for necessário, colocar os prefixos di ou tri para indicar a quantidade de grupos. Vamos ao primeiro exemplo. Observe que o grupo aí é o grupo N-butil. Então nós temos então um composto com o nome N-butilamina. Ok? O segundo exemplo, nós temos agora 2 grupos iguais, né, que são grupos metil. Então nós temos então um nome que vai ficará da seguinte forma: dimetilamina. Tudo bem? Observe aí, dimetilamina. Próximo exemplo, pessoal, nós temos agora uma amina terciária. Tá? Nós temos então um grupo metil ligado ao nitrogênio, um outro grupo, um grupo agora etil ligado ao nitrogênio. Observe que são grupos diferentes. E esse grupo que na sequência se aparece, pessoal, que é um grupo aromático, um grupo arila, nós temos então um grupo benzil. Colocando em ordem alfabética, ficará benzil, etil, metil, amina. Ok? Próximo, vamos aqui para mais alguns exemplos de aminas mais complexas, pessoal. Nas aminas mais complexas, pessoal, nós temos que considerar a seguinte observação. As regras de nomenclatura das aminas complexas são válidas apenas quando estas forem primárias. Veja, quando uma amina é considerada complexa. Quando é impossível, pessoal, ou muito difícil, através das regras de nomenclatura de grupos orgânicos, indicar o nome do grupo ligado ao grupo amino. O grupo ligado ao grupo amino é ramificado ou insaturado e não é possível ou é muito difícil dar o seu nome pelas regras de nomenclatura comum. Caso isto ocorra, o grupo amino é considerado uma ramificação de um hidrocarboneto comum. Nesse caso, o carbono número 1 é aquele que estiver mais próximo do grupamento amino. Vamos ver alguns exemplos. Alguns exemplos vão ilustrar muito bem esse pensamento. Observe essa amina como ela é muito complexa. Então nós vamos numerar a cadeia. Nós temos o carbono de número 1, de número 2. Observe o carbono de número 3, que apresenta o grupo amino. O número 4 tem uma ligação dupla. O carbono de número 5 e o carbono de número 6.
Observe, pessoal, que no carbono de número 2, nós temos então duas ramificações, né? No caso, eles são iguais, é o grupo metil. Observe o carbono de número 3, nós temos o grupo amino. Então, o grupo amino é o NH2. Tá bom? Então, o nome do composto ele vai ficar, seguindo a regra de nomenclatura, ficará 3-amino 2,2-dimetil X4-eno. Observe que o grupo amino vem sempre primeiro devido à ordem alfabética. Observe agora uma amina aromática. Olha como é a sua complexidade. A numeração começa pelo grupo amino, que é o número 1. No número 4 nós temos o grupo amento etil. Número 1 e 4, pessoal, nós lembramos a vocês a posição para. Então, nós temos então 1-amino 4-etil-benzeno ou para-amino-etil-benzeno. Então, pessoal, vamos agora comentar para vocês sobre algumas propriedades das aminas. As aminas em dissolução aquosa apresentam caráter básico. Sua reatividade aumenta conforme se eleva o seu caráter básico. Então, nós temos a reatividade das aminas na seguinte ordem, tá? Aminas secundárias são as mais básicas, depois as aminas primárias, as aminas terciárias, a amônia. E nas aminas aromáticas, a menos básica, ou seja, então a menos reativa são as aminas aromáticas terciárias. Tudo bem? Vamos ver aqui uma propriedade muito interessante que acontece, pessoal, com os elétrons não ligantes. Observe que, de modo semelhante, assim, tanto na amônia como nas aminas, o nitrogênio apresenta um par de elétrons não compartilhados, não ligantes, em sua última camada. Então nós temos então aí a amônia, nós temos então um par de elétrons do nitrogênio que não é compartilhado, ok? Como comentamos, de modo semelhante, nas aminas, apresenta também esses elétrons não ligantes. Então acontece o seguinte, pessoal. Qual a importância desses elétrons não ligantes? Observe o seguinte. Nesse sentido, as aminas atuam como base de Lewis. O que é uma base de Lewis? São espécies químicas capazes de oferecer um par de elétrons para formar ligações covalentes. Com os ácidos de Lewis, o nitrogênio é menos eletronegativo que o oxigênio, logo forma ligações de hidrogênio mais fracas que a dos álcoois. E o ponto de ebulição são relativamente mais baixo em comparação com o ponto de ebulição dos álcoois. Um método de obtenção, pessoal, das aminas é importante para a gente compreender alguns mecanismos de reação, tá certo? O método Hofmann, ele consiste pelo aquecimento de um derivado halogenado, de um haleto orgânico, com amoníaco em tubo fechado. Nós colocamos essa equação para a gente poder depois trabalhar com ela nos assuntos sobre reações orgânicas. Trabalharmos a forma de estequiometria, coisas desse tipo, tá? Não é necessário que você memorize esta equação. A metilamina ela pode reagir também com cloreto de metila, obtendo-se o seguinte produto. Tá? Nós temos então aí a metilamina, sofrendo reação com cloreto de metila, produção de HCl e a produção de dimetilamina. Então, mais uma vez, eu não preciso memorizar essas equações. Tá? Já a diletilamina, ou amina secundária correspondente, ela pode reagir com outro haleto, derivado, né, um haleto orgânico, e dando a seguinte equação. Nós temos então a dimetilamina, sofrendo uma reação com cloreto de metila, produzindo HCl e produzindo aí, né, a trimetilamina. Tá? Então, mais uma vez, não precisa memorizar essas equações. Elas, quando caírem para vocês, a gente tem alguns aspectos para trabalhar com elas. Ok? Vejamos então, pessoal, o que vem na sequência aí. Nós temos aí uma observação bem interessante para compartilhar com vocês. Algumas curiosidades. A anilina, pessoal, fenilamina ou aminobenzeno é uma substância orgânica líquida incolor, ligeiramente amarelo, de odor característica, lembra cheiro de peixe podre, ou caatinga, né, digamos assim. Um sabor aromático cáustico, de veneno amargo, inflamável e não evapora fácil, tá bom? E é muito usado, pessoal, como corante, né? Uma curiosidade bem interessante. Uma outra curiosidade, gente, é a cadaverina.
1,5 diaminopentano. É uma amina de fórmula química C5H14N2. É uma molécula produzida pela hidrólise proteica durante a putrefação de tecidos orgânicos, de corpos em decomposição. Lembra muito o universo de Zumbi, né? Responsável pelo odor de cadáveres. A trimetilamina tem fórmula NCH33, é incolor, higroscópica, ou seja, absorve água com facilidade e inflamável. Tem um forte odor de peixe podre. Em baixas concentrações tem um odor semelhante a amoníaco. Tá? Algumas curiosidades. Então, pessoal, é isso, tá? Não esqueça de acessar o nosso site. Um abração.